Olá, povo! Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marlon e nós viemos hoje para estudar o quê? Professor, qual é o tema de hoje? Calma, você que estava ansioso. Vamos falar sobre colonização da América Espanhola. Vamos parar de falar um pouquinho do Brasil e falar do restante da América, que era mais ligado à Espanha. Então, na aula de hoje, a colonização da América Espanhola e a sociedade, a economia e as formas de trabalho na América Espanhola, os temas da nossa aula de hoje que você vai aprender. Pega o caderno, vamos anotar, presta atenção, manda todo mundo ficar longe para você se concentrar aí. Legal? Mas, América Espanhola, ok, é o tema de hoje, mas ela está muito ligada também nessa colonização do Brasil, feita pelos portugueses. Vamos relembrar alguns itens para você das últimas aulas, para você entrar no clima de hoje. Pelo Tratado de Tordesilhas, de 1494, a maior parte da América ficou sob colonização da Espanha. A América Portuguesa, que era a menor parte, lembra, equivalente ao Brasil hoje, desenvolveu a produção de açúcar sob o regime de plantation. Tá lembrado o que é plantation? Grande propriedade rural, trabalho escravo, um produto só para exportação. Lembrou? Boa, isso aí. Além disso, da cana-de-açúcar, desenvolveu outras atividades produtivas, uso de escravos majoritariamente. Você está lembrado? Primeiro escravos indígenas, depois escravos vindos da África, trazidos da África. Legal? Essa é a situação da América Portuguesa, colonizada pelos portugueses. E a situação da América Espanhola, sob colonização da Espanha? É o tema da aula de hoje. Antes, essa imagem para você entender aí sobre o que nós vamos falar hoje. Este mapa que vai te mostrar qual é o nosso assunto da aula de hoje com a divisão atual dos países. Então, tudo que está em verdinho aí, nós chamamos de América Espanhola, ou colonizada pela Espanha. 20 países da América Latina têm o espanhol como idioma oficial, como língua oficial. 20 países. Então, que até hoje mantém o espanhol como sua língua oficial. 20 países. A partir disso, uma questão. Qual é o tamanho da influência da colonização sobre um país? Qual que é o tamanho como se medir a influência da colonização sobre a história de um país? Se você naturalmente, a partir até das últimas aulas que nós tratamos da colonização portuguesa no Brasil, você consegue perceber que é enorme essa influência, que é muito grande essa força. Então, a colonização de um país, principalmente nas Américas, e até na Ásia, deixou marcas, na África também, né? Deixou marcas muito grandes na história desses países. Modificou completamente a história desses países. Então, para você entender um pouco melhor os países que falam espanhol no restante da América, a gente vai ver como foi a colonização da Espanha nesses países. Aqui, no início, pouca participação do governo espanhol, devido à preocupação com problemas na Europa. Então, o governo espanhol oficialmente participou pouco do iniciozinho da exploração. Pouco, porque a Espanha tinha problemas na Europa para resolver. O comando foi para a iniciativa privada, iniciativa particular, no sistema chamado de capitulações. E repara que eu grifei essas duas expressões, iniciativa particular e capitulações. Contratos para explorar, conquistar e povoar terras com direitos e deveres. Faltam parênteses aqui, né? Isso, fecha lá. Então, as capitulações eram esses contratos feitos pelo governo com particulares, para que esses particulares assumissem a iniciativa da colonização. Claro, os particulares deviam em troca direitos e deveres. Então, o governo não participou oficialmente do início, particulares faziam isso. Esses particulares eram chamados de adelantados, no espanhol, que eram os responsáveis pela colonização. Eles que recebiam as
capitulações, os contratos. Esses adelantados que faziam os contratos com o governo. A coroa espanhola, o governo, passou a assumir maior poder à medida que as riquezas eram descobertas. Conforme cada vez mais esses adelantados descobriam riquezas, metais preciosos, o governo espanhol passava a assumir mais poder. Então, o iniciozinho são desses particulares, autorizados pelas capitulações, e o governo foi aos poucos assumindo, então, ainda na primeira metade do século XVI, o governo espanhol assumiu com mais força a iniciativa da colonização. A Casa de Contratação, que ficava na Espanha, criada em 1403, ela que deveria controlar todo o comércio com as colônias. Então, Casa de Contratação tinha uma função básica: controlar todo o comércio com as colônias, em regime de porto único a partir de Sevilha. Mais para frente nessa aula eu explico melhor o que é essa ideia de porto único. Calma. Também era a Corte de Justiça e fiscalizava os impostos. Então a Casa de Contratação controlava o comércio, era a Corte de Justiça das colônias e fiscalizava os impostos nas colônias. Então criada pelo governo. Ela tem uma função básica aí: controlar os adelantados que chegaram primeiro para explorar essas novas terras. A Casa de Contratação agia muito em cima desses adelantados, como eles são chamados. O Conselho das Índias é um outro órgão criado aí em 1524 que tinha uma função. Tinha uma função de governo, uma função governamental. Ele criava as regras da administração. Ele dizia o que se podia ou não fazer na administração dessas colônias. Esse Conselho das Índias, ele foi criado exatamente quando a Espanha passou a assumir de verdade essa exploração colonial. Então, além da Casa de Contratação, esse Conselho das Índias passou a criar as regras de governo oficialmente da Espanha sobre essas terras da América. Eles controlavam através da presença dos vice-reinados, ou dos vice-reis, e das chamadas capitanias gerais. Então, esse Conselho das Índias escolhia os vice-reis e os capitães gerais e ajudava a governar, então, essas colônias da América. 4 vice-reinos foram criados ao longo do tempo durante esse período da colonização espanhola. 4 vice-reinos. Nova Espanha, basicamente hoje o México, parte da América Central. O vice-reino do Peru, onde hoje basicamente é o Peru. O Rio da Prata, que engloba aí uma parte da Bolívia, da Argentina, Paraguai e Uruguai. E Nova Granada, que é essa região ali hoje, mais ou menos próxima ao que é a Colômbia, aquela região, tá? Os vice-reis eram nomeados pelo Conselho das Índias e tinham amplos poderes. Esses vice-reis eliminaram o poder dos adelantados. Então, quando a Espanha, a partir até do Conselho das Índias, assumiu a função de colonizar, os adelantados perderam poder. Ok? Então, os adelantados vão até os vice-reinos passarem a existir. Aqui fica mais fácil para você entender um pouco esse mapinha onde mostra os vice-reinos. Então, aqui em cima de rosinha, vice-reinado da Nova Granada. Aqui, mais ao sul, vice-reinado do Rio da Prata, de roxinho. Do lado de marrom, vice-reinado do Peru. E um pouquinho mais para cima, vice-reinado da Nova Granada. Repara que tem outras regiões. A Capitania Geral de Cuba, Capitania Geral da Guatemala, Capitania Geral da Venezuela e a Capitania Geral do Chile. Eram áreas de segurança, onde os capitães aí administravam a segurança. Eram áreas mais suscetíveis a invasões estrangeiras. Então, eram áreas de segurança um pouco maior. Então, capitães que governavam essas áreas. Além, então, dos 4 vice-reinos. Essa é a estrutura política da Espanha governando essas áreas. Importante, o vice-reino da Nova Espanha e do Peru foram os 2 primeiros a serem criados ainda na primeira metade do século XVI.
Ainda na primeira metade do século XVI, nos primeiros 50 anos de exploração foram criados. Os outros dois, o vice-reinado da Nova Granada e do Rio da Prata, foram criados só no século XVIII. Então, bem mais depois. Então, 200 anos aí de diferença entre eles. Os dois primeiros, por quê? São os dois primeiros lugares, vice-reinado da Nova Espanha e do Peru, onde se encontrou metais preciosos. Ouro, principalmente nessa região, e prata no vice-reinado do Peru. Então é aqui que a coroa espanhola, o governo, se preocupa em assumir a posse primeiro. Os outros vice-reinos foram criados a partir do momento que passaram também a dar lucros para o governo espanhol. Os vice-reis eram escolhidos entre membros da nobreza, escolhidos pelo Conselho das Índias, e tinham funções de controlar as minas de ouro ou de prata, exercer o governo e presidir o tribunal judiciário das audiências. Ainda deveriam zelar pela cristianização dos índios. Lembra a ação dos padres jesuítas? Boa, também na parte espanhola, como a gente já falou na parte do que hoje é o Brasil. Então, o vice-rei tinha a função de administrar tudo isso. Ele estava subordinado ao próprio rei da Espanha e ao Conselho das Índias. Esse conselho que cuida dessa administração da América. Tranquilo? Observou o mapa? Então, tarefa para você fazer. Responde aí.
um exercício de revisão para você, de reforço do que nós vimos até agora na aula. Perguntas bem tranquilas, facinhas para você reforçar aí no seu caderno o que você viu na aula até agora. Então, o que eram as capitulações? Eles eram contratos com os particulares, com os chamados adelantados. E esses particulares deveriam explorar, conquistar e povoar as terras. Claro, eles tinham direitos, mas também tinham deveres para com o governo. Capitulações, contratos com os adelantados. Fixa isso no seu caderno, escreve aí, marca bonitinho. Qual o poder dos vice-reis? Nós vimos agora. Amplos poderes, mandava muito. Controlar as minas, exercer o governo, presidir o tribunal judiciário das audiências e zelar pela cristianização dos índios. Então, o vice-rei era quem mandava, quem exercia o poder em nome do rei na América. E ainda, qual o papel do Conselho das Índias? Era o órgão governamental que regulava a administração e ainda nomeava os vice-reis. Então, criava as normas que os vice-reis deveriam seguir na América. O Conselho das Índias. Bem facinho, foi só agora de reforço para você confirmar que está prestando atenção na aula. Massa? Vamos continuar. Continuando a falar dessa estrutura metropolitana, lembra que eu prometi falar de Porto Único? Isso! Esse sistema de Porto Único começou com Sevilha, depois mudou para Cádiz, já a partir de 1680. Era um sistema que, além de Porto Único, usava comboios anuais de carregamentos. Esse sistema tinha um objetivo: controlar o transporte de metais preciosos e evitar a ação dos piratas. Então, somente um porto da Espanha poderia enviar navios até as Américas. Somente esse porto na Espanha receberia os carregamentos vindos da América. E ainda, além disso, havia o uso de comboios anuais. Então, os navios saíam juntos da América. Por quê? Evitar, primeiro, tá aqui, ó, controlar a entrada de metais preciosos e evitar a ação dos piratas, os famosos piratas. Então, maior segurança com todos navegando juntos, todos os navios. Na América, haviam 3 portos. Se na Espanha havia um, na América havia 3 portos que eram os principais responsáveis por enviar esses navios até a Espanha. Eles ficavam em Veracruz, atual México, Porto Belo, atual Panamá, e Cartagena, atual Colômbia. O principal imposto de todas essas operações de metais preciosos e de toda a produção da América era chamado de quinto, o mesmo nome, como a gente vai ver em próximas aulas, que era usado no Brasil. A quinta parte do que era extraído, produzido, virava imposto para o governo espanhol. Então, sistema de porto único e de comboio, que é a ideia de controlar melhor e de evitar a ação de piratas. Na América, 3 portos só podiam mandar navios, com a mesma ideia: controlar melhor o que está indo até a Espanha. E ainda, o imposto com que o governo controlava essa produção, chamado de quinto, a quinta parte. Fica bem facinho isso, lembra de quinta parte. Ei, a mineração do ouro, lá na área do Império Azteca, ou chamado de Nova Espanha, e a mineração de prata na área do Império Inca, lá no vice-reinado do Peru, são as duas principais atividades nessa colônia espanhola na América. São as duas principais atividades, exploração de ouro e de prata. A partir daí você tem outras atividades que foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo. Mas ouro e prata são as duas básicas. Lembra? São os 2 primeiros vice-reinados que foram criados. O vice-reinado da Nova Espanha, para explorar esse ouro, onde era a área do Império Azteca, e o vice-reinado do Peru, para explorar essa prata, onde era a área do Império Inca. Entendeu? Fácil? Vamos lá. 2 formas de trabalho. 2 formas de trabalho e de exploração da mão de obra indígena. 2 formas. A primeira, encomienda, em espanhol mesmo. A encomienda, como funcionava? Um colono recebia sob sua guarda alguns índios para trabalhar nas minas existentes no seu território e, em troca, o colono se comprometia com a catequização desses índios. Então, eu tenho uma mina de prata ou de ouro na minha área, e eu recebi alguns indígenas e, em troca, eu deveria
catequizá-los. Ponto. Sem pagamento. Então você percebe que é uma forma disfarçada de escravidão, a encomenda. Primeiro ponto. Segundo, a mita. A mita era um costume praticado já antes lá no Império Inca, antes da chegada dos espanhóis. Camponeses eram convocados algumas vezes por ano para trabalhos obrigatórios e deveriam receber algo em dinheiro ou em bens e além da alimentação. Então, mais uma forma disfarçada de escravidão, porque raramente esses indígenas convocados para esses trabalhos obrigatórios eram remunerados. Então, a encomenda e a mita, duas formas de usar a mão de obra indígena, eram formas disfarçadas de escravidão para burlar a fiscalização, principalmente da igreja. Nas áreas da colonização espanhola, a presença do escravo, do escravizado africano, foi menor do que no Brasil. Foi menor nas áreas de colonização espanhola. Houve, sim, grande uso dessa mão de obra escrava africana, mas em menor número do que foi no Brasil, do que foi nos Estados Unidos e principalmente do que foi usado de escravos indígenas. Então, tarefa para você responder sobre esses tipos de trabalho e a gente já volta.
Por que a mita e a encomienda podem ser considerados tipos de escravidão? Foi o que eu falei para você começar a fazer o exercício. Olha aí. A encomienda previa como pagamento apenas alimentação e catequização dos índios, e a mita era um trabalho obrigatório, que previa um pagamento que na prática raras vezes acontecia. Ambas eram um tipo de escravidão disfarçada, como a gente conversou. Esse foi bem tranquilo, né? Bora continuar. Os cabildos, eles eram equivalentes ao que nós temos hoje de câmaras municipais. Eles eram subordinados às leis da Espanha, mas tinham autonomia para promover a administração local municipal. Então, cada cidade tinha o seu cabildo. Então, o lugar onde se criavam as leis, onde se administrava localmente. Eles deveriam obedecer leis espanholas, mas tinham certa autonomia. Importante. Esses cabildos eram dominados por dois grupos sociais principais. Os chapetones, essa elite colonial, eles eram espanhóis nascidos na Espanha que vinham para a América para ocupar posições administrativas. E eles tinham privilégios políticos. Já os crioulos eram brancos nascidos na América, eram descendentes de espanhóis. Então, filhos de espanhóis que nasciam na América. Eles eram ricos, eram proprietários de terras, assim como muitos chapetones, mas não tinham os mesmos privilégios. Então, a elite social, chapetones e crioulos. Chapetones, espanhóis que vinham para a América ocupar cargos administrativos, e os crioulos, descendentes desses espanhóis, ricos, donos de terra, mas sem tanto prestígio, sem tanto privilégio político. Na base da sociedade, além desses dois grupos, você tinha os mestiços, índios e os escravos. Os mestiços realizavam atividades auxiliares, trabalhavam para os crioulos, podemos dizer assim. Então, mestiços trabalhavam para os crioulos. Os escravos africanos eram minoria, como eu já falei, e a maior parte do trabalho era feita pelos indígenas. Então, escravos e indígenas, a base social aí dessa pirâmide. Por falar em pirâmide, aquela para você. Cerca de 1% chapetones e o clero. Então, essa elite mesmo. 13,5% mais ou menos ao longo do tempo, na América Espanhola, era formado pelos crioulos. 1/4 mais ou menos de mestiços, 27,5%, que trabalhavam como capatazes, artesãos, ou seja, serviam aos crioulos. E 58% de escravos, negros ou indígenas escravos, eram a maior parte dessa sociedade colonial espanhola. Printa essa tela, fotografa ela aí para você entendê-la um pouco melhor. Então, de um universo de cerca de 20 milhões de pessoas durante aí, parte da exploração espanhola na América, você tem mais ou menos esse recorte social, essa pirâmide social, para entender então como funcionava essa sociedade. Já que falamos de crioulos e chapetones, responda essa pergunta.
Os exercícios da aula de hoje estão tranquilos. Conseguiu perceber, né? Isso. Mais um exercício dessa ideia de fixação do conteúdo. Então, estabeleça uma diferença quanto à participação dos chapetones e dos crioulos na colônia. Então aqui, ó, os chapetones eram espanhóis que vinham para a colônia e ocupavam os cargos burocráticos, administrativos. Então, funcionários, na maioria das vezes, que vinham para a América, para a colônia. Já os crioulos, eles eram espanhóis, mas nascidos na América. Filhos de espanhóis nascidos aqui na América. Eles eram grandes proprietários de terra, grandes donos de escravos, formavam a elite econômica, junto com os chapetones, mas eram excluídos de muitas funções políticas, que eram exclusivas, então, dos chapetones. Legal? Então, a diferença básica. Ambos são elite, mas chapetones nascidos na Espanha, que vinham para funções administrativas na colônia. Já os crioulos, brancos nascidos na colônia, mas descendentes de espanhóis, ricos, proprietários de terra, proprietários de escravos, mas que não tinham acesso a algumas funções políticas. Ok? Seguindo, o apogeu do ouro e da prata na região do México e do Peru foi mais ou menos até 1660. Aí é o auge, o top. Não é que se encerra a exploração de ouro e prata aí, mas o auge, as maiores explorações, as maiores quantidades de minerais extraídos foram até aqui. A agricultura, então, se desenvolveu nas chamadas haciendas, produtoras de gêneros alimentícios ou matérias-primas. Essas haciendas funcionavam sob o sistema, o regime de plantation. Lembra plantation? Grande propriedade rural, trabalho escravo, um produto só para exportação. Essa é a ideia. Então, não é só ouro e prata na América Espanhola, mas, salvo poucas exceções, elas forneciam para o mercado local, colonial. Não era para exportação, a não ser algumas exceções. Então, eram grandes propriedades rurais, produziam normalmente um único produto ali dentro, usavam trabalho escravo, mas a maioria delas para consumo colonial, consumo local, essas haciendas. Principalmente vice-reinado da Nova Granada, vice-reinado do Rio da Prata. São esses vice-reinos formados depois. A produção agrícola para o mercado externo acontecia principalmente no Rio da Prata e no Caribe. Aí você tem uma grande produção em parte do Rio da Prata e no Caribe, essa para exportação de gêneros alimentícios normalmente. Tranquilo? Então, além de ouro e prata, as haciendas com produção agrícola. Galera, na aula de hoje nós conversamos bastante sobre colonização da América Espanhola e você conseguiu traçar um paralelo com a colonização portuguesa no Brasil que nós tanto tratamos. Ficou mais fácil assim, né? Então, ó, a colonização espanhola na América teve grande força na exploração de ouro e prata. Ouro, Nova Espanha, o que hoje é o México, prata, vice-reinado do Peru. O território colonial era dividido em 4 vice-reinos: vice-reino do Rio da Prata, vice-reino do Peru, vice-reino da Nova Granada, vice-reino da Nova Espanha, além das capitanias gerais com mais função de defesa. A mão de obra escrava indígena, de maneira disfarçada, presente na mita e na encomenda. Forte uso de mão de obra escrava, mas indígena e disfarçada. Os chapetones e os crioulos eram essa elite colonial. Além deles, mestiços, negros e indígenas, formando a base dessa sociedade. Tranquilo? Conseguiu anotar tudo isso? Legal. Galera, a gente vai ficando por aqui. Obrigado, até a próxima aula, a gente volta a conversar. Tchau!